Tenho certeza que você já deu aquele feedback importante de melhoria, de desenvolvimento, já falou de um jeito, já falou de outro jeito, com muita objetividade, com muita clareza, de uma forma carinhosa, de uma forma mais dura, e mesmo assim nada mudou. Aí, numa outra situação, você explicou uma tarefa, explicou o desafio, o porquê daquela tarefa, o porquê que era tão importante, o impacto nos resultados da empresa, e a tarefa veio toda errada. Numa outra situação, você viu um colaborador, uma colaboradora que ia super bem, talentosa, que fazia um trabalho de muita qualidade, que era bem vista por seus colegas, que a sua liderança considerava muito bem, e de repente você vê essa profissional, esse profissional se acomodar, ficar quieto num canto, parar de se desenvolver, e você ficar pensando, meu Deus, o que aconteceu? O que tirou o brilho dessa ou dessa colaboradora? Se pelo menos uma dessas situações você já viveu ou está vivendo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 3 técnicas simples para que você consiga os resultados, as mudanças, as melhorias que você quer, sem precisar endurecer o seu tom, sem perder a sua identidade feminina e, mais importante, sem precisar ficar microgerenciando o trabalho. Vou compartilhar também histórias da vida real vividas por mim mesma. E aí a gente vai ver que pequenas mudanças na forma como a gente está conduzindo aí o trabalho da equipe, pequenas mudanças na forma como a gente lidera, vai promover uma grande melhoria no trabalho, no ambiente e, obviamente, no desempenho do colaborador. Sempre quando a gente fala de feedback e a gente vê pessoas dando feedbacks muito enrolados, muito prolixos, a gente pensa logo, né? Um bom feedback é aquele que for objetivo e claro. A clareza aí vai trazer o que a gente precisa, né? A mudança que a gente precisa, o resultado que a gente precisa, só que não, porque feedback não é um monólogo, não é um discurso. Feedback é diálogo, é troca, é conversa, conversação. Quando eu estava liderando uma equipe, num determinado momento dessa minha liderança dessa equipe, eu tinha um colaborador que eu dei feedbacks para ele com muito carinho, com muito cuidado, de uma forma mais dura, de uma forma mais enérgica, mais objetiva, clara, ou dando exemplos, ou criando aí um cenário, e mesmo assim nada mudou. E nada mudou porque eu falava, eu pouco ouvia em retorno ao que eu estava aí pedindo, solicitando e entendendo da situação. Então eu pedi a ele para fazer algumas incursões, algumas tarefas, desenvolvesse o trabalho de uma determinada forma, só que eu não conversava para que a gente pudesse estabelecer um modus operandi em comum, né? Então acabou acontecendo que esse colaborador saiu, eu precisei demitir esse colaborador e eu tenho certeza que eu teria contribuído muito mais se eu tivesse ouvido ele com mais profundidade. Não só checar o entendimento, que checar o entendimento eu fazia, mas ouvir com mais profundidade, né? Entender melhor a situação, porque depois que ele saiu conversando com a equipe, conversando com outros colaboradores, eu deduzi que o problema é que ele não sabia como fazer aquilo que eu estava pedindo. Ele entendia o quê, entendia o porquê, mas ele não sabia o como.
e eu teria ajudado muito, porque eu inferia que ele sabia o como e ele não sabia. Então, por isso é muito importante que, ao invés da gente faça um monólogo no momento do feedback, que a gente realmente peça o entendimento do colaborador, inclusive investigando aí como ele acha que ele poderia estar chegando aí, o caminho de solução para essa questão, né? Porque talvez ele tivesse uma proposição diferenciada da minha, que ele fosse capaz de fazer e que, de uma certa forma, iria chegar aonde a gente precisava. Esse foi um grande aprendizado para mim e eu espero que eu tenha sido clara na conversa dessa situação que eu vivi e de como realmente o trabalho, né, do feedback, o mais importante do feedback é a escuta ativa. É não só checar o entendimento do que a gente está falando, mas também ouvir do colaborador como ele acha que ele vai conseguir fazer, o que ele acha daquela ideia, ouvir, puxar do colaborador os sentimentos, as percepções, as dificuldades que ele está ali imaginando. E já que eu falei aqui do checar entendimento, essa é a segunda técnica muito importante, principalmente quando a gente está pedindo aos colaboradores para que eles façam uma determinada ação, que eles entreguem aí uma tarefa, né? Uma coisa muito simples, que não custa nada e que vai enriquecer muito essa troca e permitir que realmente as pessoas cheguem ali aonde a gente precisa, que é checar o entendimento. Essa técnica, checar entendimento, eu aprendi num treinamento que eu fiz, chamado 3 dias e meio, um treinamento muito transformador para mim. E uma das técnicas que eles abordavam nesse treinamento é a questão que a boa comunicação, ela demanda checar entendimento. Que muitas vezes a gente parte da ideia que o outro entendeu, porque a gente explicou também o que era para fazer, por que fazer, a gente deu todas ali as informações necessárias e a gente pressupõe que o outro entendeu maravilhosamente bem, porque eu me expressei perfeitamente e vai sair e entregar aí a tarefa da melhor forma possível. Só que sem checar entendimento, há uma grande possibilidade de haver um ruído nessa comunicação, porque o colaborador parte de uma perspectiva, de um lugar, de um entendimento diferente do nosso. Então, a checagem do entendimento é justamente para colocar ali a comunicação entre essas duas pessoas no mesmo nível, né? Vai estar ali no mesmo nível. Um expressa e o outro expressa o entendimento que teve daquela colocação do outro. E assim as coisas vão sendo ajustadas até que os dois tenham a mesma percepção, porque muitas vezes esse processo de troca nos mostra que o colaborador tem um caminho um pouquinho diferente, mas baseado nas experiências, no dia a dia, na vida real e que vão fazer a diferença na implementação da solução. Então eu usava muito essa técnica com os meus colaboradores diretos, e aí você entendeu, é isso mesmo, e muitas vezes até com amigos, com cônjuge, né, também é muito importante, porque a gente tende a achar que as pessoas estão na mesma página e muitas vezes nós não estamos na mesma página, e é isso que cria muitas dificuldades. A liderança, cabe à liderança o papel, né, tem esse papel de colocar os colaboradores na mesma página que ela, no momento que está transmitindo aí uma necessidade de uma ação, de uma tarefa, da realização de uma tarefa. Muito importante, mais uma vez, o diálogo.
A terceira técnica diz respeito a uma situação que a gente pode viver, e eu vivi, eu vou contar um exemplo, quando a luz de uma colaboradora ou de um colaborador vai se apagando, né? Ele vai ficando, ela vai ficando diferente do que era, que tinha aí um brilho no olho, uma vontade grande de se desenvolver, uma alegria com o trabalho, com os resultados, vibrava, né, com os resultados, que queria chegar numa posição mais alta, contribuir mais, e de repente essa pessoa começa a apagar, começa a participar menos nas reuniões, se colocar menos, se apresentar com menos sorriso no rosto, mais séria, mais triste até. E a gente pode até imaginar que a pessoa ou está com problemas pessoais ou está realmente desmotivada, né, e acomodada. Mas quando a gente vai conversar com a pessoa, né, de novo aqui a conversa, né? A conversa é uma grande ferramenta para a liderança conseguir tocar aí o trabalho. A gente descobre muitas coisas. No meu caso, a gente tinha um processo aí seletivo para uma vaga importante. A gente costumava fazer sempre um processo seletivo aberto dentro da empresa, porque muitas vezes pessoas de outras áreas que traziam a cultura e, importante, o conhecimento da forma como as coisas aconteciam numa outra área, ou cliente ou fornecedora, enriquecia muito o nosso trabalho. Esse sangue novo, essa percepção diferenciada, sempre enriqueceu muito o nosso trabalho e nos ajudava aí a tornar os nossos processos cada vez mais focados na satisfação do cliente, nas necessidades do cliente, e entendendo também os problemas dos nossos fornecedores, para que a gente pudesse resolver todos os gargalos dos processos. E a gente abriu esse processo, obviamente sempre com o apoio do nosso RH, e foram feitas diversas entrevistas dinâmicas. A gente teve realmente pessoas de outras áreas que participaram. Tinha uma profissional de uma outra área que era quase o que a gente queria, mas não era assim o que a gente queria. E o que a gente queria era uma colaboradora que nem tinha se inscrevido, que trabalhava com a gente e que nem tinha se inscrevido para o processo, né? E aí nós resolvemos investigar, conversar com essa colaboradora, e ela disse que não tem interesse, acho que não é para mim, vou declinar, não vou participar. E aí a gente começou a ter diversas conversas, a conversar com outras profissionais dentro da área que tinham aí um relacionamento mais íntimo com a colaboradora, para entender o que se passava, né? O que realmente estava por trás daquilo. E a gente descobriu que algumas pessoas da área tinham uma percepção de que o processo era meio que de cartas marcadas, que a gente já queria trazer uma pessoa de outra área, que não era interessante uma pessoa da própria área estar participando. Gente, as pessoas concluem coisas que a gente nem imagina de onde vem. Então, que ali era tudo meio pro forma, mas que já estava definido quem seria a pessoa. E a gente lá precisando realmente, porque era um desafio muito interessante, mas era importante já ter a cultura da empresa, mas melhor seria já entender o funcionamento da área, porque ia lidar aí com diversos colaboradores que ficavam espalhados geograficamente. Isso traz um grande desafio. Bom, aí voltando, a gente precisava de uma pessoa, e ela tinha todo esse conhecimento, já estava na empresa há bastante tempo, já estava na área há bastante tempo, era muito boa, entendia o nosso trabalho, o nosso negócio ali profundamente,
e ela achava, por algum motivo, que era carta marcada e que ela não estava preparada, que ela não daria conta, que ela nunca seria a melhor pessoa para ocupar aquele espaço. Aí a gestora direta dela sentou com ela naquele papo, olho no olho, e pediu para ela participar, em favor a ela. Você vai fazer um favor para mim se você se inscrever e participar. Mas eu acho que é perda de tempo, talvez eu fique ali mais ansiosa, entre em sofrimento. Mas a gestora, por favor, a gente acha que você tem muita chance de ser a pessoa escolhida. A gente não pode dizer que você é a pessoa escolhida, porque é um processo, tem outras pessoas envolvidas, em respeito a todos que se inscreveram. A gente quer que seja um processo isento, mas você tem chance. E ela se inscreveu. E as pessoas do RH sentaram na nossa frente, depois que ela passou pelas etapas, participou das dinâmicas, para nos dizer que não tinham nenhuma dúvida que ela era a pessoa mais indicada e que ela deveria ser a pessoa escolhida, apesar dela ter entrado meio que no final de algumas etapas, mas que eles refizeram, que eles fizeram os testes de conhecimento, as dinâmicas situacionais, eles fizeram as entrevistas, eles também fizeram outras dinâmicas com os outros profissionais que tinham se inscrito, e realmente ela foi a escolhida. E quando a gente foi conversar, né, inclusive com aquela profissional da outra área que a gente também estava ali meio que apostando, essa profissional falou, olha, eu até achava que eu tinha muita chance, mas quando ela entrou no processo e as respostas que ela tinha para algumas questões, nas dinâmicas situacionais, realmente ela sabe muita coisa que eu ainda não sei. Então eu ainda tenho um caminho a trilhar para essa posição e ela já está pronta. E foi isso que a gente pediu para o pessoal do RH falar para ela primeiro, né? Dar o feedback de que ela seria a escolhida e por que ela seria escolhida. O melhor foi ver o brilho no olho dela voltar. Ela sentar na nossa frente para agradecer, até chorar de alegria, né? Porque ela ia abrir mão e ela foi a escolhida que ela não estava acreditando. E a gente teve a oportunidade também de elogiá-la, de falar, olha, você é muito qualificada, você é muito boa, acredita em você, os colaboradores estão vibrando, outros profissionais que vão ser seus pares agora estão vibrando com essa sua conquista, porque você conquistou, porque não foi carta marcada, foi uma conquista sua. Existia uma outra profissional também aí no páreo, que também disse que você era a pessoa mais qualificada. E foi muito bom que você tenha tido essa coragem de se inscrever. A gente agradece a você por ter feito isso. E, obviamente, quando ela entrou no ar, ela assumiu o trabalho com muita desenvoltura, muita maestria e tomou conta desse desafio, que era realmente um desafio grande na nossa percepção. São 3 técnicas simples e todas baseadas numa boa conversa, né? Uma conversa produtiva, porque é isso que faz a diferença, a gente estabelecer uma troca com os nossos colaboradores, estando muito abertas para ouvir, estando muito abertas para explicar melhor, para pedir ajuda, para pedir que o colaborador faça coisas que ele acha que não vão dar certo. Então, eu espero que esses exemplos que eu trouxe hoje sejam exemplos que ajudem vocês também a se inspirar aí para conversar com seus colaboradores e tirarem, né, deles, trazerem para eles uma luz, trazerem a motivação, a energia de volta para fazer
um bom trabalho, melhorar o desempenho. É óbvio que essa boa conversa, conversa produtiva, ela produz uma nova energia e novos resultados para a área. Escuta ativa, empatia e ver além do óbvio são habilidades do feminino, da mulher, e é por isso que você está muito mesmo preparada, estará mais ainda preparada para assumir uma posição executiva se continuar lidando com seus colaboradores, com seus pares, com suas lideranças, usando essas forças. E aí, conclusão, qual dessas 3 técnicas você já usa e qual você vai começar a usar a partir de hoje para ter sucesso? Até o próximo vídeo!